Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A antepenúltima rodada da primeira fase, quando podemos aí conhecer mais times classificados para a segunda fase, podemos também conhecer aí mais rebaixados, então é uma rodada aí muito importante e o torcedor aí de algumas equipes vai ficar com os nervos à flor da pele. E eu vou passar aqui para vocês então o jogo a jogo dessa 16ª rodada e também onde o torcedor poderá acompanhar esses jogos ao vivo, qual é a grade de programação das plataformas de streaming e também da TV Bandeirantes. Vamos lá? Vamos começar pelo Grupo A, o Grupo A que já vai ter um jogo quente neste sábado às 17 horas lá no Arruda, onde o Santa Cruz recebe o Altos. O Santa Cruz aí jogando aí as suas últimas cartadas para permanecer na Série C. Inclusive, se o time empatar, tem um vídeo aqui no canal já para falar sobre as possibilidades de queda de Santa Cruz, Jacuipense e Paraná nessa rodada, né? Vou deixar no final do vídeo o card. Mas o Santa Cruz aí, se não vencer o Altos neste sábado, ele pode já ser rebaixado nesta rodada para a Série D. Esse jogo, né, o drama do Santa Cruz, vai ter transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes para os estados do Norte e Nordeste e também para todo o Brasil pela plataforma de streaming da Zon. E só para situar como é que está a situação do Santa Cruz. O Santa Cruz soma 11 pontos, são 7 pontos atrás do Altos, e se ele empatar esse jogo, ele vai a 12. Porém, se o Floresta vencer a equipe do Tombense, o Floresta vai aí aumentar a diferença para o Santa Cruz. A diferença que é no momento de 5 pontos, vai aumentar para 7 pontos. E aí não vai ter como o Santa Cruz alcançar o Floresta. Ele já não teria mais como alcançar a equipe do Altos com empate. Então, o empate do Santa Cruz combinado a uma vitória do Floresta sobre o Tombense derruba aí o Santa para a Série D. Então o Santa tem que vencer para se manter com chance de classificação, né? Chance de se manter na Série C. E vai secar bastante o Floresta, daqui a pouquinho a gente chega lá no jogo do Floresta. O Alto soma 18 pontos, no momento está 3 pontos só, 4 pontos só atrás do G4, ele está 4 pontos atrás do Volta Redonda. Se vencer o Santa Cruz, além de complicar de vez a vida do Santa Cruz, ainda aí vai chegar nas duas últimas rodadas com chances matemáticas de conseguir a sua classificação. O Altos, de repente, aí, se der tudo certo para ele na rodada, ele vai diminuir para 1 ponto a distância para o G4, né? Então vai ter que torcer aí muito aí contra a Volta Redonda, contra a Botafogo e também contra a Ferroviária. Mas agora sim, vamos falar de outro time aí que está com a corda no pescoço, que é o Jacuipense. O Jacuipense recebe o Volta Redonda também no sábado às 21 horas lá no estádio Barradão, em Salvador. Esse jogo terá transmissão pela TVN Sport. E qual que é a situação do Jacuipense? A situação do Jacuipense não é muito diferente da do Santa Cruz. Se perder, combinada aí a um bom resultado do Altos e também do Floresta, o Jacuipense também vai para a Série D. Então, se o Jacuipense perder, o Altos vencer o Santa Cruz, ou pelo menos aí empatar, já que a diferença é de 6 pontos no momento, e se o Floresta vencer a equipe do Tombense, o Jacuipense também estará rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Jacuipense também aí precisando vencer, né? Vencer o Volta Redonda. O Volta Redonda que briga por vaga na segunda fase, que vem aí de vitória sobre o Ferroviário. Inclusive essa vitória sobre o Ferroviário causou a demissão, né? O pedido de demissão do técnico Francisco Diá. O Volta Redonda tem 22 pontos, está 2 pontos só atrás do Manaus. De repente, o Volta Redonda aí pode se aproveitar também para beliscar de novo a liderança desse grupo aí, esse frenético Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Seguindo ainda já com esse Grupo A, vamos para o jogo de domingo, né? Vamos para um dos jogos mais importantes aí deste domingo, que Jacuipense e Santa Cruz vão estar de olho. O Tombense vai receber o Floresta às 11 da manhã, lá no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. E esse jogo será a transmissão da TVN Sports. E qual que é a situação do Floresta? O Floresta tem aí poucas chances de classificação, né? Teria que acontecer muita coisa para o Floresta se classificar. E o objetivo do time cearense é se manter aí na Série C. E para isso acontecer, uma vitória já será aí quase que mais de meio caminho andado, né? Se o Floresta vencer, ele vai a 19 pontos, ficaria ali a 3 pontos do G4, né? E também se distanciaria aí da zona de rebaixamento. Ele manteria no mínimo os 6 pontos de diferença, os 4 pontos de diferença para a equipe do Jacuipense, se o Jacuipense vencer, e manteria aí os 5 pontos de diferença para o Santa Cruz, se o Santa Cruz vencer. Se essas duas equipes tropeçarem e o Floresta vencer, o Floresta já está livre aí do rebaixamento. E o Tombense, o que o Tombense quer nessa rodada?
O Tombense, que vem de empate, vitória e empate nas últimas 3 rodadas, é o terceiro colocado com 23 pontos, perdeu a liderança na rodada passada e quer voltar para a liderança, né? O Tombense quer aí vencer o Floresta e de repente voltar para a liderança e já tentar garantir a sua classificação na próxima rodada. Então tem muita coisa em jogo aí nesse duelo Tombense e Floresta. No domingo, às 16 horas, lá no Ismael Benigno, em Manaus, esse jogo mudou de local, né? Saiu da Arena da Amazônia. O Manaus vai jogar contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Esse jogo também terá transmissão da TVN Sports. Como é que está a situação das duas equipes? O Manaus é o líder, né? O Manaus tem 24 pontos, os mesmos 24 pontos que a equipe do Paysandu, mas tem uma vitória a mais, por isso que fica à frente. E o Manaus aí já quer aproveitar do fato de jogar em casa para vencer e encaminhar a sua classificação. Já a equipe do Botafogo, o Botafogo aí que chegou a liderar algumas rodadas atrás, já não vence aí há pelo menos 3 rodadas, né? Só somou 2 pontos nos últimos 3 jogos. O Botafogo é o quinto colocado com 22 pontos e quer aí se aproveitar aí de algum tropeço, né? Do Volta Redonda, do Tombense ou do Paysandu para conseguir aí voltar para o G4. Se bem que se ele vencer o Manaus, ele já toma a posição do Manaus também, né? Ele já se garante no G4 sem depender de outros resultados. Para vocês verem como tá bem apertada essa disputa, né? O Botafogo, que é o quinto colocado, ele pode assumir a liderança desse grupo. E fechando a rodada desse grupo, na segunda-feira, um jogo que também mudou de local e horário, o Ferroviário vai encarar o Paysandu. Esse jogo vai ser às 3 da tarde lá na cidade do Vozão. Confundiu até eu aqui que eu tinha gravado um vídeo falando que o jogo era às 8 da noite, né, como é comum na segunda-feira. Mas depois eu tive que editar o vídeo porque o jogo passou para as 3 da tarde. E esse jogo terá transmissão do DAZN, né, Ferroviário e Paysandu, segunda-feira, 3 da tarde, com transmissão do DAZN, um horário aí um tanto quanto ingrato, né? Visto que a maioria das pessoas já está voltando à sua rotina. O Paysandu é o segundo colocado com 24 pontos, né? Tem a mesma pontuação do Manaus. É outro aí que pode assumir a liderança nessa rodada, né? Então, rodada aí que vários times têm chance de assumir a liderança, enquanto que a equipe do Ferroviário, o Ferroviário aí já com um novo treinador, o Ferroviário é o sexto colocado com 20 pontos. E se perder esse jogo, e dependendo do que acontecer com as equipes que estão dentro do G4, o Ferroviário começa aí a ver mais uma vez a sua classificação ameaçada. Nas 2 últimas temporadas, o Ferroviário fez um primeiro turno muito forte e perdeu fôlego no segundo turno e acabou ficando de fora da segunda fase, né? E a equipe agora corre o risco de ver isso acontecer novamente. Portanto, o Ferroviário vai se aproveitar do fato de ser o mandante do jogo, né? Quer se aproveitar do fato de ser o mandante do jogo para voltar para o G4 e não correr o risco de novamente, né, ficar pelo caminho. Então esses aqui são os jogos do Grupo A. Vamos para o Grupo B. Grupo B, que já começa nesse sábado às 11 da manhã, com transmissão da TVN Sports. O São José vai receber o Figueirense. Esse jogo vai ser lá no Francisco Noveleto. E qual que é a situação do São José? O São José, né, vai se aproveitar ali do confronto direto entre Mirassol e Paraná para somar a vitória que falta e escapar de vez do rebaixamento. A diferença do São José para o Paraná Clube no momento de 6 pontos. Então, se o São José vencer, ele abre 9 pontos, né? Mesmo que o Paraná vença a equipe do Mirassol, ele vai ter aí 6 pontos de diferença para 2 equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Então, a vitória do São José, né, já praticamente elimina o risco de queda. O Figueirense que perdeu na última rodada, né, tava ali brigando com o Botafogo, o Ituano e o Criciúma por uma vaga no G4. O Figueirense é o sexto colocado, tem 20 pontos ganhos. Se vencer, né, pode diminuir para 3 pontos aí a diferença para a zona de classificação e ainda sonhar com uma vaga nos quadrangulares. Agora, uma derrota já tira completamente a chance de classificação do Figueirense. Por quê? Porque o Figueirense, mesmo ainda podendo alcançar nas 2 últimas rodadas os 26 pontos do Criciúma, considerando que o Criciúma vai ser derrotado em todos os jogos, ele não ultrapassaria o Carvoeiro no número de vitórias. O Figueirense tem 5 vitórias, né? Enquanto que a equipe do Criciúma já tem 8 vitórias. Portanto, se o Figueirense for derrotado pelo São José, o Figueirense aí perde as suas últimas chances de classificação. Também no sábado às 15 horas, mais uma transmissão da TVN Sports, o Ituano que está quase classificado, vai receber o já rebaixado Oeste. Esse jogo vai ser lá no estádio Novelli Júnior. O Galo soma 28 pontos, está 2 pontos atrás dos líderes, Ipiranga e Novo Horizontino, que inclusive se enfrentam na rodada. Então o Ituano aí quer se aproveitar do fato de jogar contra um adversário já rebaixado para vencer, carimbar sua classificação para a próxima fase, né? Se o Ituano vencer, ele se classifica independente de outros resultados. E aí, torcer por empate entre as 2 equipes de camisa amarela,
para ver aí uma tríplice liderança ao final dessa rodada. Mas o objetivo principal do Ituano é vencer a terceira seguida e carimbar mais uma vez seu passaporte para a segunda fase. Já a equipe do Oeste, o Oeste vai cumprir tabela, né? O único objetivo do Oeste nesse jogo aí é tentar complicar um pouquinho a vida do rival paulista, né? Porque o Oeste tem apenas 7 pontos, se vencer não vai mudar a sua situação na tabela, enfim, o Oeste tem pouca coisa para fazer nessa rodada. Como eu falei, né? Nesse sábado às 17 horas, com transmissão da TV Bandeirantes e também pelo DAZN, o Grêmio Novo Horizontino recebe o Ipiranga. Esse jogo vai ser no estádio Jorge Ismael de Biasi. As duas equipes já estão classificadas, os dois times somam 30 pontos, estão classificadas por conta da vitória do Ituano sobre o Figueirense na rodada passada. E agora vão brigar aí para ver quem que é a melhor equipe do grupo, né? E quem tem a melhor campanha também de toda a Série C, porque isso é importante. Então, esse aí vai ser um jogo até importante já para começar a se desenhar os grupos dos quadrangulares, né? O Ipiranga está na frente no Novo Horizontino por conta do saldo de gols, né? Aliás, não é nem saldo de gols, é gols marcados, porque os dois times têm 11 gols de saldo. O Ipiranga tem 25 gols marcados contra 21 do Novo Horizontino. Portanto, as duas equipes aí sendo separadas pelo número de gols marcados. E fechando a rodada desse grupo, o jogo, aliás, antes do jogo mais importante, tem outro jogo ainda no sábado, às 19 horas, o Criciúma recebe o Botafogo. Esse jogo terá transmissão pelo DAZN também, mais uma transmissão do DAZN. E como é que está a situação das duas equipes? O Criciúma tem 26 pontos e o Botafogo tem 20. A situação é muito simples, se o Criciúma vencer, ele se classifica, né? Ele chega a 29 pontos e 9 vitórias, abre 9 pontos de distância para o Figueirense também poderia chegar a 29 pontos, mas não ultrapassaria no número de vitórias. Então, uma vitória em casa, e o Criciúma tem 100% de aproveitamento em casa, uma vitória em casa classifica a equipe do Criciúma para a segunda fase. O Botafogo vai tentar quebrar aí a má fase para vencer o Criciúma, quebrar a invencibilidade do Criciúma jogando no Heriberto Wilson, e aí ir para as duas últimas rodadas secando o carvoeiro e tentando aí fazer os pontos necessários para beliscar essa quarta colocação. Portanto, o Criciúma só depende dele para conseguir a classificação para a segunda fase, assim como o Ituano. Portanto, neste sábado já podemos aí ter os dois últimos classificados, né, desse grupo A, e aí definir os 4 times desse grupo que vão para os quadrangulares. E agora sim, né, talvez o jogo aí mais importante da rodada, pelo menos na questão do rebaixamento, o Paraná Clube joga no domingo às 8 horas contra o Mirassol. É um confronto direto aí na luta pela permanência. O Mirassol tem 16 pontos e 5 vitórias, o Paraná tem 13 pontos e 3 vitórias. Mesmo que o Paraná vença, ele vai alcançar os 16 pontos que é a equipe do Mirassol, mas ainda ficaria atrás no número de vitórias, ficaria 5-4 a favor do time paulista. Mas o Paraná vem aí tentando se recuperar, enquanto o Mirassol está em má fase. O Mirassol perdeu os 3 últimos jogos e é nessa má fase aí que o Paraná quer surfar para tentar igualar a pontuação do time paulista e depois ir para as duas últimas rodadas aí para ver o que vai acontecer. E o fiel da balança dessa briga contra o rebaixamento pode ser o Grêmio Novo Horizontino, porque o Grêmio Novo Horizontino vai encarar essas duas equipes nas duas últimas rodadas, né? Agora, se o Mirassol vencer, o Mirassol vai a 19 pontos e se livra do rebaixamento. Por quê? Porque daí ele ainda poderia ser alcançado no número de pontos pelo Paraná, mas o Paraná não ultrapassaria no número de vitórias, né? No máximo o Paraná, se vencesse nas duas últimas rodadas, chegaria a 5 vitórias e o Mirassol já teria 6 vitórias. Portanto, se o Mirassol vencer lá na Vila Capanema, se livra do rebaixamento e aí pode já rebaixar o Paraná, né? Vai depender do que tiver acontecido lá no jogo da abertura da rodada entre o São José e a equipe do Figueirense. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha esclarecido bem aí a situação de cada uma das equipes na tabela. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado quando vídeos novos forem ao ar, porque aqui não tem hora para sair vídeo. E aí, você já ativando o sininho, já é avisado aí quando um vídeo novo for postado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!